No programa CNN Novo Dia, o historiador Marco Antônio Villa fez algumas considerações em relação à política de juros e à política petista, à ideologia econômica petista. Fez uma certa apologia ali, mansa, à ideologia econômica petista, fazendo certas alusões históricas e em países como Itália e Estados Unidos, tendo algumas considerações a respeito dos dados históricos que ele tinha colhido, né? E de como esses dados históricos fomentariam determinado intervencionismo e determinado dirigismo estatal para com os juros e etc. Claro que de forma mansa e como se a história pudesse determinar a economia. Contudo, é interessante notar que existe uma divergência entre dados históricos, ou na verdade uma diferença entre dados históricos e informações do mercado atual. Porque as informações do mercado atual são compostas por individualidades, ou seja, as informações do mercado atual são sempre movimento, ou seja, não são dados históricos estabelecidos e pretéritos que se colocam como determinadores de qualquer tipo de planificação econômica, de qualquer tipo de planificação econômica. O grande economista Ludwig von Mises, em sua obra Teoria e História, lá pela página 165 da edição brasileira, vai dizer o seguinte: a investigação histórica não pode lidar com todas as coisas ao mesmo tempo. Ela tem que dividir e subdividir todos os eventos. A partir de todo o corpo da história, ela extrai capítulos separados. Os princípios aplicados ao se fazer isso são determinados pela maneira como que o historiador compreende as coisas e eventos, avalia os julgamentos e as ações motivadas por eles e a relação entre as ações e o curso posterior dos acontecimentos. Quase todos os historiadores concordam em lidar separadamente com a história de povos e civilizações mais ou menos isolados. Diferenças de opinião acerca da aplicação desse procedimento em problemas específicos devem ser decididas através de um exame cuidadoso de cada caso individual. Não se pode levantar qualquer objeção epistemológica à ideia de distinção entre as diversas civilizações dentro da totalidade histórica. Esse ponto faz-nos ver como é complexa, de fato, o próprio estudo da história, área do professor Marco Antônio Villa. Quem dera, ainda mais quando nós imaginamos uma suposta conexão entre a planificação planejada para os juros, etc., e os dados históricos. Os países como Itália, Estados Unidos, que têm uma política X e, portanto, essa política X deve ser usada também por nós. Quer dizer, há esse velho apelo à história e apelo aos dados históricos em vários economistas do mainstream. Por isso que quando esses mesmos economistas, quando saem do ambiente de pesquisa e vão para uma emissora de televisão debater algum tópico, ficam sempre heterodoxos e ortodoxos, citando seus respectivos dados históricos, que de fato parecem, de ambos os lados, corroborarem, dados que corroboram com as suas ideias econômicas. Mas eles não conseguem tomar conclusões a partir disso e ficam apenas em contra dados, e nesse sentido não conseguem tomar uma conclusão mais específica, não conseguem fazer de certa forma, uma argumentação mais substanciada em questões de fato que têm um rigor epistemológico mais próprio, né? De certa forma, isso faz parte dessa característica desses economistas históricos e que aconteceu na história da economia, de separar a epistemologia e as discussões em epistemologia das próprias discussões econômicas.